E aí galera, belezinha? Espero que estejam todos bem por aí. Bem-vindos a essa 13ª aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E na aula de hoje eu queria me permitir explorar alguns assuntos com vocês que estão um pouco fora das minhas notas de aula. Então vai ser uma aula mais assim de discussão de conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos. Eu quero mostrar alguns vídeos para vocês, eu quero mostrar alguns exemplos de simulações computacionais e discutir alguns fenômenos físicos bem interessantes da mecânica dos fluidos para tentar motivar vocês a quererem se aventurar no estudo da dinâmica dos fluidos. E eu dou ênfase a essa palavra dinâmica porque a gente vinha até agora construindo entendimentos a respeito da estática dos fluidos. Né? Então, até esse momento, o nosso fluido estava basicamente parado e a gente estava investigando a distribuição de pressão ao longo de uma linha de fluido, a quantificação de forças e pontos de aplicação dessas forças em superfícies planas e curvas submersas. Na última aula, a gente começou a investigar um pouco essa questão muito particular de um fluido que se movimenta como se fosse um corpo rígido, que é basicamente um tipo específico de aplicação que vai estar vinculada a dois problemas da mecânica dos fluidos, né? O problema de transporte de um fluido num caminhão-tanque, por exemplo, ou o problema de rotação de um fluido num liquidificador, no qual essa forma da superfície livre a gente consegue quantificar em termos de um balanço de forças que atua no elemento infinitesimal, e estendendo esse balanço para aquilo que acontece na superfície livre, para poder basicamente tentar prever se o nosso fluido, quando se movimenta linearmente ou rotacionalmente num recipiente no qual ele está contido, vai transbordar ou não. Então até assim deixei bem claro na última aula que essa análise de fluidos que se movimentam como se fossem corpos rígidos é mais um pretexto que a gente coloca aqui para poder começar a apresentar uma técnica de investigação da dinâmica dos fluidos para tentar buscar equações diferenciais que relacionem causas, ou seja, forças que atuam no interior de um fluido com a consequência que é como esse cara vai se movimentar. Daqui para frente a gente vai usar outras ferramentas, outros teoremas, outros conceitos muito importantes da mecânica dos fluidos, como o teorema do transporte de Reynolds, a ideia de derivada material, juntamente com alguns princípios físicos fundamentais para tentar deduzir equações de balanço da hidrodinâmica clássica. É importante que eu mencione aqui para vocês que geralmente nos cursos de graduação de engenharia mecânica a gente quebra esse assunto mecânica dos fluidos em duas disciplinas, MecFlu 1 e MecFlu 2. E existe um motivo para isso. Em mecânica dos fluidos 1, a gente vai estar muito mais interessado, preocupado em fazer uma análise integral de um escoamento. Em mecânica dos fluidos 2, uma análise diferencial. E aí, o que eu quero dizer com análise integral e análise diferencial? A análise integral de um escoamento, que vai ser a ênfase de mecânica dos fluidos 1, é uma análise de um escoamento tentando dar uma ênfase em prever quantidades globais, médias, bulk, associadas à interação de um fluido com uma estrutura. Então, por exemplo, você tem, sei lá, um escoamento de um fluido que passa numa tubulação e de repente tem um cotovelo que direciona esse fluxo para baixo. Então, para essa tubulação, você faça uma análise global, pegando um volume de controle em torno dessa minha curva. Pela mecânica dos fluidos 1, eu vou ser capaz, por exemplo, de prever as forças resultantes numa flange de fixação dessa tubulação. Em MecFlu 2, eu iria olhar para dentro do tubo e tentar investigar os detalhes locais de como as partículas fluidas dentro desse escoamento se comportam perto da parede, longe da parede, se esse escoamento iria recircular. Então em MecFlu 2 a gente dá uma ênfase maior aos detalhes locais do escoamento, enquanto em MecFlu 1 as quantidades mais globais, bulk, vinculadas à interação de um escoamento com uma superfície, né, sólida. Essa distinção ela vai ficar cada vez mais clara no entendimento de vocês conforme vocês forem estudando mecânica dos fluidos. Na aula de hoje eu queria dar uma ênfase na interpretação de certos conceitos físicos fundamentais da mecânica dos fluidos
que você poderia usar para entender fenômenos físicos que acontecem ao seu redor. Então, no último final de semana, eu fui para a Chapada dos Veadeiros, né, pegar uma cachoeira. Né? Estava cansado da minha vida aqui nessa secura em Brasília, do tédio de estar morando sozinho numa residência no meio do mato com meu cachorro apenas, né, e quis explorar o mundo. Eu acho que essa é uma necessidade humana, né, sair do seu espaço e explorar outros ambientes. Nós, antigamente, éramos caçadores-coletores. Então, assim, os nossos tataravós, né, interagiam com o mundo andando por aí, caçando sementes, subindo em árvore. Isso faz parte da natureza humana. Em algum momento, o medo do desconhecido, de uma vida nômade, levou a gente a começar a querer cultivar grãos e tentar domesticar as condições do clima para poder ter mais segurança alimentar. Então a gente saiu dessa condição de caçador-coletor e a gente foi morar em casas, propriedades pequenas e paramos de andar por aí. A gente se domesticou nesse processo de busca por segurança, só que eu acho que existe alguma coisa no nosso psiquismo que ficou. Então a gente sonha, a gente faz música, a gente viaja, porque existe essa necessidade natural como ser humano de explorar o mundo. Eu não sou diferente. Então no último final de semana eu fui para a Chapada e eu descobri uma cachoeira super isolada no meio do mato, numa trilha off-grid, eu estava andando numa trilha lá e tal, de repente falei, vou entrar nesse mato aqui. Entrei no mato, fui andando e descobri um ponto que ninguém conhecia, totalmente isolado, e lá eu experienciei vários fenômenos físicos muito interessantes da mecânica dos fluidos, observando esses padrões de movimento da água numa cachoeira. Peguei meu telefone celular e fiz vários videozinhos, falei, vou mostrar pra molecada lá. Eu tenho que mostrar para esses moleques como o McFlu é um rolê interessante. Eu tava lá observando assim os padrões de movimento e tava assim fascinado com a minha própria capacidade de entender o que estava acontecendo. Falei, isso é muito legal. Eu tô vendo aqui condição de não escorregamento, eu estou vendo assim as características imprevisíveis de um escoamento turbulento transiente, eu estou vendo aqui camada limite, eu estou vendo região de recirculação, eu estou vendo gradiente adverso de pressão, eu estou vendo tanto de coisa legal que eu sei explicar vinculada a esses fenômenos físicos que eu tenho que gravar vídeos e mostrar para os meus alunos, para explicar para eles as coisas, até para que eles consigam entender que os conceitos aqui aprendidos, eles se aplicam para um entendimento de mundo que vai muito além das aplicações práticas, metodológicas, mercadológicas, comerciais da mecânica dos fluidos. Então, muito mais do que você, sei lá, ser capaz de quantificar a potência de uma bomba para bombear um fluido desse ponto do espaço até esse, passando por tantos metros de comprimento de tubulação e perdendo energia cinética por atrito viscoso na interação do fluido com a parede, que é um problema clássico de engenharia, que a gente vai ver muito bem em McFlu 1, eu acho que é legal você conseguir olhar para a torneira da sua pia e falar, olha que legal essa transição de regime laminar para turbulento, olha que legal nessa cachoeira, essas folhinhas que ficam presas na parede pela condição de não escorregamento, ter um entendimento mais amplo, né, da sua experiência diária. Assim, eu acho que grande parte, pessoal, assim, do valor da prática da atividade científica está justamente nessa capacidade que o cientista tem de conseguir enxergar beleza na existência cotidiana por meio da cognição, por meio da razão. Porque tem várias formas de você enxergar beleza no mundo. Uma delas é você olhar para um quadro, né, e falar, nossa, sentir uma coisa diferente, ouvir uma música e chorar, se emocionar. Então, a arte tem muito disso. Ela te presenteia com uma informação sensorial que desperta em você um sentimento, né, de presença, de encantamento, que você fala, isso é bonito. Agora, a ciência também tem isso. Só que ela faz isso por um outro caminho. Ela faz isso por meio da razão. É você olhar o pôr do sol, entender que a Terra está girando e que o Sol está mais ou menos fixo, né? E ter uma noção daquilo que está acontecendo com você, como parte desse todo que você habita, que te leva a se encantar com a compreensão, com o entendimento do mundo natural. Então também é possível você enxergar beleza por meio da razão. E eu acho que esse é um atributo muito importante da ciência e eu estou afim, na aula de hoje, de falar de cachoeira e de McFlu na Cachu. Então vamos aos vídeos que eu filmei, né, na minha última viagem, aquele lugar maravilhoso que é a Chapada dos Veadeiros. Eu quero mostrar aqui alguns vídeos, depois eu quero inclusive tentar linkar
alguns desses entendimentos com desenhos e equações que a gente vai ver aqui nesse curso e com exemplos de simulações computacionais que eu fiz ao longo da minha vida como cientista. Eu acho que vai ser bem interessante. Então deixa eu abrir aqui a minha pasta. Eu coloquei até aqui assim, ó, MacFlu na Cachu. Eu tenho alguns vídeos aqui, né, de coisas que eu filmei lá. Eu vou até diminuir aqui o som, porque o barulho da água da cachoeira é muito alto, assim, e às vezes fica incomodando, assim. Então, a primeira coisa que eu observei, que eu achei bem interessante, que eu queria mostrar para vocês, é essa ideia. Calma aí rapidinho, cadê no vídeo? Tá aqui. Deixa eu pôr no mudo porque tá uma barulheira. Da condição de não escorregamento, né? Então aqui eu tava na cachoeira, aqui é a quedinha da água e tal. Você vê que tem uma queda razoável, aqui uma folhinha andando. E aqui na queda, olha essas folhas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Repare nessas folhinhas aqui, ó. Volta pra cá, filho. Aqui tem uma folha parada, aqui tem uma outra folha parada, bem na queda d'água, assim, bem no ponto em que a água está caindo, a bichinha está lá tranquila, estática na parede. A gente fala de condição de não escorregamento e parece assim que às vezes é uma invenção, porque é contra-intuitivo em algum nível. Você tem um escoamento super rápido, uma cachoeira, um ventilador soprando e na superfície sólida está parado o fluido. Parece que é uma invenção assim. Né? Mas não, olha essas folhas aqui paradas, né? Bem na queda mesmo, assim, contra a gravidade, inclinadas, uma folha aqui, outra folhinha aqui, ó, eu tô apontando com o dedo, não consigo ver. Aí eu peguei uma folha, tirei, tentei colocar de novo para ver se ela ficaria parada, né? Coloquei lá, apertei, ela fica um segundo assim, estática, depois ela vai embora, some do nada. Evidentemente, né? Porque quando eu coloco ela de volta ali, se eu não colocar todos os pontos da superfície da folha em contato com a superfície sólida, eu posso formar um pequeno ângulozinho aqui da folha. Minha mão aqui é a folha, aqui é a queda, né? Se eu não colocar ela bem assim, deixar um pouquinho de abertura, a água pode vir aqui, gerar ali uma diferença de pressão e isso gera uma força de sustentação na folha, ela quer voar e vai embora. Mas você vê que naturalmente, velho, as folhas que caem na cachoeira, algumas ficam presas na parede bem na queda. Isso é a condição de não escorregamento na prática. Você pega, por exemplo, um ventilador e observa que nas pás dele está cheio de poeira e ele está lá girando, tem vento. Por que acontece isso? Condição de não escorregamento, né? Isso é uma consequência, no fundo, dessa hipótese do contínuo. De que se você tem num ponto na superfície da parede sólida várias moléculas de fluido, em termos médios, por mais que uma moléculazinha saia, outra entre, estatisticamente, aquele grupo de moléculas está com a mesma velocidade da própria superfície. Então esse aqui é um vídeo bem curto para mostrar a condição de não escorregamento na prática. Várias folhinhas aqui, bem na queda, uma queda razoável aqui, né? Olha que lugar maneiro, velho. Esse lugar é muito louco, velho. Então, não escorregamento. Uma outra questão que eu achei interessante de mostrar é a questão da natureza transiente de um escoamento. A gente discutiu aqui, né, que existem técnicas, existem formas de você tentar descrever os padrões de movimento de um escoamento. Existem métricas para isso, existem as linhas de corrente, as linhas de emissão, as linhas de trajetória, que são basicamente traçadores que você coloca num fluido em movimento para tentar entender o que acontece com esse cara. Num contexto de cachoeira, o melhor traçador é uma folha. Você põe ela em cima da água e vê o que acontece, se ela vai cair, se ela vai subir. Então, eu fiquei lá buscando uma folha mais ou menos simétrica, encontrei essa folhinha aqui, parece simétrica, né? Esse lado aqui parece igual a esse daqui. Peguei essa folha e dividi ela no meio, em duas. E falei, bom, vou pegar essa parte aqui e vou colocar num ponto fixo de água e vou filmar como ela vai se movimentar. Depois eu vou pegar a segunda parte dela, tentar pôr no mesmo ponto e ver se ela vai ter o mesmo destino da primeira. Né? Porque eu já sabia já que se o meu escoamento fosse transiente, poderia acontecer da primeira folha subir para um lado e a segunda folha descer para um outro lado. Então decidi usar essas folhas como traçadores para mostrar essa característica transiente de escoamentos. E aí fiz o meu teste, peguei minha primeira folha aqui e coloquei
na água num ponto fixo. Cadê aqui? Então, vamos voltar. Tá aqui, peguei essa folhinha e coloquei aqui num ponto. Ela fica batendo, tentando, sei lá, bater na pedra, começa a subir, ó. Até fiquei filmando no mesmo ponto, ó. Começa a subir contra o sentido da água, né? A gravidade para baixo, ela subindo. E aí peguei depois a segunda folha, coloquei mais ou menos no mesmo ponto. E aí ela começa a vir mais para baixo, tentando vir para a borda. Claro, coloquei em outro instante de tempo, mas mais ou menos no mesmo ponto, uma folha muito semelhante. E aí ela fica aqui tentando vir para a borda, só começa a descer muito mais do que a outra, para aqui nessa pedra, dá um tempo, de repente ela vem aqui próximo da queda e cai. E aí eu falei, tá, e a primeira folha? Enquanto isso, a primeira folha, que eu toquei primeiro, ainda estava presa aqui na lateral, ainda não tinha caído, essa aqui era a primeira folha. Meus pés aqui, né? E ela continuava presa aqui. Ou seja, é interessante que se você olha para um escoamento que é transiente, assim, ainda mais em regime turbulento, ele vai estar vinculado a um caráter assim de imprevisibilidade. Se você muda um pouquinho a condição inicial da posição em que você taca um objeto ou do instante de tempo, o destino desse cara pode ser totalmente diferente do destino do primeiro, né? E isso, na verdade, é uma característica interessante da turbulência. A turbulência é um fenômeno físico muito maneiro, que é um dos problemas assim mais ricos e sem solução da física clássica, né? E uma das características de um escoamento turbulento é justamente essa não linearidade do fenômeno físico em si, que a gente chama em alguns contextos de caos. A turbulência ela tem um caráter caótico. E é interessante porque a gente tem uma noção intuitiva daquilo que a gente chama de caos, assim, como uma coisa simplesmente desorganizada, né, que eu não consigo entender direito. Quando, na verdade, existem muitos estudos sobre o caos. O caos, ele... Olha, tem inclusive um inseto aqui na minha mão agora, um mosquitinho. Deixa eu tirar ele aqui. Olha que bonitinho. Estão vendo? Um bichinho verdinho. Morar no mato é legal, você fica com uns insetos presos em você, às vezes o dia inteiro. Eu tava esses dias molhando meu quintal, ó, um bichinho aqui. E aí veio um inseto que eu nunca vi na vida, pousou aqui na minha coisa e ficou meia hora comigo aqui assim, andando. Eu fiquei molhando o quintal e tal, o bichinho ficou me acompanhando. Vaza. O caos, ele é interessante porque por mais que a gente às vezes não consiga fazer previsões a respeito do comportamento de um sistema caótico, a gente consegue quantificar o caos. Existem métricas para você quantificar o caos e definir o caos. Uma das métricas mais assim famosas é justamente essa sensibilidade às condições iniciais. Então você muda um pouquinho a condição inicial de um fenômeno físico e se ele for caótico, pode ser que o output daquela pequena mudança seja tipo, totalmente diferente. Veja, eu pego duas folhas, coloco mais ou menos no mesmo ponto, em tempos ligeiramente diferentes, uma folha sobe, outra folha desce. Né? Porque o sistema em si é caótico. Por quê? Porque o escoamento é turbulento. Né? E aí parece uma coisa meio que mística, mas por incrível que pareça, nós da mecânica dos fluidos sabemos exatamente quais são as equações diferenciais parciais que devem ser resolvidas para que eu consiga prever isso daí. Ou seja, a gente simula isso. É possível simular o caos. E isso por si só já é um conceito muito, muito louco, né? E aí, falando de turbulência e falando de caos, eu queria mostrar outros vídeos interessantes a respeito dessa natureza de turbulência do meu escoamento na cachoeira. Então tem uns 3 videozinhos aqui, deixa eu subir minha tela, da cachoeira como um todo, em que eu queria chamar a atenção para alguns fatos. Observem esses vídeos aqui, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui. Observa, velho, isso daqui, velho. Esse redemoinho aqui, velho. Eu tenho uma ligeira queda aqui, de uma pedra, né? E eu tenho um escoamento que está recirculando aqui, enquanto a água está vindo da esquerda para a direita, porque aqui em cima, na esquerda, eu tenho uma altura maior, então ela desce por gravidade da esquerda para a direita.
Existem um grupo de partículas fluidas bem nessa queda aqui que estão se rebelando contra esse movimento e querendo meio que voltar aqui. Repara nisso. Dá para ver isso claramente? Olha que coisa interessante. Eu tenho alguns outros vídeos desse mesmo fenômeno por outros ângulos. E eu queria explicar ele em detalhes para vocês, que isso aqui é bem legal, velho. Isso aqui é uma coisa clássica em MacFlu. Então, aqui outros vídeos por outros ângulos desse mesmo fenômeno. Olha como parece que tem tipo uma coisa meio que presa aqui. E outra coisa legal. Olha o tanto de bolha que tem aqui embaixo. Né? Primeiro, por que essas bolhas se formam? Por que tem bolha aí? É água. Né? O que está acontecendo que tem bolha? Essa é uma pergunta interessante que a gente vai responder. Segundo fato interessante é você observar que essas bolhas que se formam naturalmente, para a gente, elas atuam como traçadores do escoamento, né? Visualizadores. Elas me permitem enxergar o que está rolando ali. Né? E aí, ó, repara que aqui em cima eu tenho uma região dessa, aqui eu tenho outra região, aqui eu tenho outra região. Em vários pedaços, sempre que eu tenho essas pequenas quedas, esses pequenos degraus, eu tenho essa tendência recirculante do escoamento junto com formação de bolhas. Repara que aqui em cima na pedra não tem bolha formando. Aqui embaixo um monte de bolha. Tá? Outra coisa interessante. Repara também como aqui em cima, antes da queda, o aspecto daquele filme de fluido é como se fosse um filme líquido bem fininho, meio que aderido à parede. Né? Como se tivesse um filete, um filme ali, em que você tem, sei lá, uma película quase que laminar, lâminas paralelas de fluido que escoam, sem muita interpenetração, uma coisa bem comportada, de repente tem a queda, esse cara começa a ter tipo, muito mais mix, informação de bolhas, recirculação, retorno do escoamento, né? Simplesmente porque tem uma queda ali. Olha que coisa linda, velho. E assim, é de uma beleza estética, né, velho? Assim, só de olhar já é bonito. Quando você entende, então, o que acontece, é mais bonito ainda. Aí você fica fascinado por esse fenômeno físico. As bolinhas lá, velho. E é muito claro que esse cara tá tipo, tentando voltar aqui. Ó, as bolinhas, uma folhinha boiando aqui também. Vários traçadores naturais do meu escoamento. Se eu fosse tentar reproduzir esses fenômenos físicos em laboratório, daria um trabalho enorme. Né? Sendo que eu posso simplesmente ir pra uma cachoeira. E ficar lá, tipo, viajando, assim, olhando, brisando. Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo desse fenômeno aqui. Aqui eu acho que fica mais claro ainda. Olha como tá preso aqui, velho. Esse cara aqui tá, tipo, preso, velho. Olha lá, ele querendo voltar. Tá vendo? Tá vindo água aqui e ele querendo subir, assim. Que porra tá acontecendo aqui? Por que a água quer voltar contra a gravidade? Por quê, velho? Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Olha a queda aí, as bolhas e essas bolinhas presas aqui. Então como é que a gente pode explicar isso daqui, velho? O caso clássico para você tipo, explicar esse tipo de fenômeno físico é você pegar e desenhar isso daqui. Ó. Deixa eu pegar minha lousa e vamos tentar explicar isso daqui. Eu vou desenhar um degrau. O degrau, velho, ele é tipo assim, a melhor referência geométrica para você tipo, entender esse fenômeno físico, que a gente chama de descolamento de camada limite, que está associado à formação de uma região de recirculação. Então eu tenho aqui, imagina um degrau fechado, que explica bem, poderia também ser aberto, um escoamento com velocidade, sei lá, U1, que entra aqui. E aqui eu tenho uma área de passagem, para a gente entender esse fenômeno físico, que vai ser uma área A1. Aí esse cara, de repente, sofre uma expansão abrupta, é um degrau, e ele se depara com uma área diferente. Ele vai de uma área A1 para uma área A2. E aqui ele vai ter uma velocidade média diferente, uma velocidade U2. Bom,
A gente já deve ter visto em algum momento da nossa vida, talvez até mesmo num curso de Física 2, que existe um princípio chamado princípio da consciência. Rapidinho, tem um cachorro louco aqui. O que foi, Olivia? Que você tá louco aí, velho? Tá bem, neguinha? Meu cachorro é louco, velho. É mais louco que o próprio dono. Tá aqui se debatendo assim, não sei porquê. Bom, existe um princípio físico chamado princípio da conservação da massa, que estabelece que a massa que entra aqui, m ponto, na região 1, vai ter que ser igual à massa que chega aqui na região 2. Então, m ponto 1 tem que ser igual a m ponto 2. E aí, vocês devem ter visto já no curso de Física 2 que uma das maneiras de você estimar a vazão máxima, quantos quilos por segundo que passam numa seção transversal de um canal, de um duto, esse cara é dado pelo produto. Isso, se você assume velocidades aproximadamente constantes aqui e tal, eu vou até pôr tipo assim, em termos de aproximação, para não ficar aquela coisa muito imprecisa, da massa específica vezes uma velocidade vezes uma área. Então aqui eu teria massa específica aqui eu teria velocidade e aqui eu teria área. Se você pega e checa isso daqui, em termos das unidades, você vai ver que, porra, massa específica, ρ, é quilograma por metro cúbico. Velocidade é metro por segundo. E área é metro quadrado. Esse cara corta com esse cara aqui. Isso vai dar alguma coisa de fato que você vai medir em quilograma por segundo. Então esse cara é uma vazão mássica. Nesse contexto aqui, deixa eu até pegar isso daqui e colocar pequenininho num canto. Então nesse contexto aqui, de um degrau, de uma expansão abrupta, a primeira consequência lógica que você vai ter é que ρ, o 1 a 1, vai ter que ser igual a ρ, o 2 a 2. Se você assume que a massa específica não varia ao longo do escoamento, você vai ter essa razão sendo válida, né? O 1 a 1 tem que ser igual ao 2 a 2. Como a área A1 é menor que a área A2 numa expansão abrupta, a consequência lógica disso daqui é que a velocidade em 1 vai ser maior que a velocidade em 2. Isso é meio que óbvio, né? Você pega uma mangueira do teu quintal lá e você tipo tampa um pouquinho a saída dela, diminuindo a área, você aumenta essa velocidade de saída. E aí você consegue tipo, jogar mais longe esse jato, né? E isso a gente sabe já intuitivamente. Agora, o que é interessante é como que a pressão desse fluxo responde a essa variação de área. Então, nesse curso aqui, mais para frente, a gente vai ver um princípio físico fundamental chamado princípio de Bernoulli, que vai estabelecer o seguinte, vou pôr aqui Bernoulli. Isso vai ser deduzido usando uma abordagem, se não me engano, de termodinâmica, mas tem várias formas diferentes de você tipo, deduzir esse mesmo princípio. E o que Bernoulli fala, grosso modo, vocês devem ter visto já isso em algum lugar, porque é muito famoso esse princípio, é bem clássico, é que a soma da energia vinculada ao campo de pressão com a energia cinética do escoamento, com a sua energia potencial gravitacional, é aproximadamente constante. Isso num contexto de escoamento invícido, viscosidade zero. Se tiver viscosidade e perda por atrito viscoso, essas energias variam, né? Você perde um pouco de energia. Mas, grosso modo, para a água, que é um fluido muito pouco viscoso, você assumir isso nesse contexto da cachoeira é bem razoável, bem válido. Tá? Então, nesse contexto do degrau, se você assume que as variações... Deixa eu até fazer o seguinte, então. Vamos escrever isso daqui em termos de 1 e de 2. Então, eu tenho aqui, sei lá, um ponto 1 e tenho aqui um ponto 2, que está depois do degrau. Imagina que esses caras aqui, eles são colineares, estão tipo, na mesma altura. Tá? Então, assim, eu vou assumir que... Opa! Deixa eu apagar isso daqui e desabilitar a minha seta. Eu vou assumir aqui que
Z1 é aproximadamente igual a Z2. Só para fazer uma análise bem simples e rápida do que a equação ou o princípio físico de Bernoulli iria me dizer em relação a esses balanços da pressão do escoamento entre o ponto 1 e o ponto 2, já sabendo que de 1 para 2 a minha velocidade vai diminuir. Beleza? Se ela diminui, o que Bernoulli vai me falar a respeito do que acontece com a pressão? Se eu assumo que esses caras têm a mesma altura, eu falaria o seguinte, para usar as mesmas cores, né? O vermelho é 1, o azul é 2. Então eu falaria que a pressão em 1 mais ρ V1 quadrado sobre 2 seria igual a pressão em 2 mais ρ V2 quadrado sobre 2. Bom, deixa eu pôr aqui, se V1 é maior que V2, para essas coisas se conservarem, a minha pressão em 1 tem que ser menor que a pressão em 2. É como se a pressão fizesse parte de uma composição da energia útil do fluido, e inclusive em termodinâmica isso fica claro, porque você deve lembrar que existia um trabalho chamado trabalho de expansão, trabalho de compressão, ou trabalho de fluxo, que era um trabalho PDV, que você usava quando estava analisando um sistema termodinâmico aberto. Lembra disso? Que juntamente com a energia interna levava a entalpia, que é a composição energética total de um fluido que se movimenta num sistema termodinâmico aberto. Bem, esse trabalho de expansão e compressão, sei lá, o PDV, que é um trabalho de fluxo, o trabalho imaginário que uma partícula fluida faz para poder movimentar as partículas fluidas que estão na sua frente, para poder continuar escoando, ele é uma das energias úteis do fluido. E esse cara tem que se balancear com a energia cinética e a energia potencial, porque a energia se conserva. Então, se você tem essa diminuição de energia cinética, você tem um aumento da energia de pressão. Ou seja, a conclusão da aplicação desse conceito de Bernoulli juntamente com o princípio da conservação da massa entre o ponto 1 e o ponto 2, que pertencem a essa geometria do degrau, é de que P1 é menor do que P2. Então vamos aqui para cima e vamos colocar isso daqui. Ctrl V, P1. Tá ficando muito bagunçado, deixa eu fazer o seguinte. Um pouco para baixo. Melhor. Eu vou redesenhar o degrau aqui para ficar mais organizado, tá muito bagunçado. Então tem aqui o degrau. Aqui eu tenho o ponto 1. Ponto 1. Ou melhor, vamos pôr só aqui P1 aqui. Perfeito. E aqui eu tenho P2. Eu sei que o escoamento está vindo nesse sentido aqui, ó. Esquerda para direita. Só que eu também sei, velho, que P1 é menor que P2. Então, aqui, o escoamento quer caminhar da esquerda para a direita e quando ele chega na expansão abrupta, ele encontra uma pressão maior do que a pressão que ele tinha atrás dele, em termos médios. Então é como se a pressão, você lembra que ela é uma tensão normal compressiva. Ela tenta tipo espremer de todos os lados possíveis. Quando esse cara quer andar para cá e encontra uma pressão contra ele maior do que a pressão que ele vinha vindo, ele vai e acaba tipo voltando. E ele recircula. Então aquelas bolinhas que ficam presas ali estão associadas a essa tentativa do fluido de caminhar contra um gradiente que a gente chama de gradiente adverso de pressão. Esse é um fenômeno clássico na mecânica dos fluidos que leva ao surgimento de uma região de recirculação, que são aquelas bolinhas na cachoeira que na queda ficam presas, vem aqui a água, aí a bolinha querendo voltar. E aí, por que a gente forma bolhas ali? Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma simulação que eu fiz ao longo do meu mestrado desse tipo de escoamento. Então vamos abrir aqui um TechPlot e vamos abrir um arquivo de simulação para a gente ver o que está rolando aqui. Então esse aqui é um degrau, esse aqui é uma malha de elementos finitos, deixa eu pôr aqui um zoom. Né? Essa malhazinha de cálculo. Vamos colocar aqui o campo de velocidade. Esse aqui é o campo de massa específica, porque esse aqui era um degrau que eu esquentava ali embaixo. Cadê U?
Para não ficar uma coisa muito feia, vamos colocar tipo mais levels aqui. Olha que maravilha. Temos aqui um degrau, uma simulação computacional de um escoamento na mecânica dos fluidos, coisa mais linda do mundo. E vamos colocar aqui tipo os vetores desse cara, para a gente ver as características desse campo de velocidade. Já repara assim que aqui nessa região assim abaixo do degrau é uma região de baixa velocidade. Fica azul, né, os contornos assim da componente na direção X, tá? Vamos plotar aqui as linhas de corrente. Deixa eu só fazer um negócio antes aqui. Eu nem sei como é que configura isso aqui, mas eu não quero colocar as setinhas não. Vector. Foda-se. Vamos colocar isso daqui assim mesmo. Vamos colocar as linhas de corrente aqui. Então tem assim umas linhas que vêm por cima e tal. Agora bem aqui embaixo, olha a treta. Né? Esse aqui é o que você tem de recirculação. E aqui nesse caso é legal porque nesse degrau aqui você forma tipo, uma outra região secundária aqui, ó que bonitinho. Né? Um escoamento querendo voltar aqui. Eu acho que eu consigo tirar essas setinhas para não ficar tão poluída. Como é que faz isso? Eu acabei de fazer isso aqui hoje de manhã. Eu acho que é... Stream Traces. Eu acho que é Lines. Eu acho que é Show... É isso. Tirar aquelas setinhas para não ficar poluído. Olha que legal isso daqui, velho. Olha os detalhes que a gente tem, né? Dessas regiões de recirculação. Olha a coisa mais linda do mundo. Isso aqui é o cara querendo voltar contra. Ou seja, é muito louco, é não linear, mas eu consigo simular isso. E aí eu acho que seria interessante que vocês, na condição de alunos de Mecânica dos Fluidos 1, né, de futuros engenheiros, pelo menos ficassem curiosos para saber como é que eu faço isso. Né? Quais são as equações que eu estou resolvendo para simular isso? Né? Como é que eu escrevo um código desse para simular isso? Eu acho que essa é uma curiosidade relevante que a gente pode inclusive comentar aqui. Eu posso mostrar o código, fonte e tal, que a gente usou para poder simular isso daqui. Até contar um pouquinho da história dele. Mas, bem, isso é o que a gente teria. Agora repare o seguinte, velho. Isso é o campo de velocidade. Repare que de 0 a 1 é bem a região do degrau. Então, guardem esse número, 0 a 1. Né? No caso, essa simulação é uma simulação que foi adimensionalizada, as escalas de comprimento, pela própria altura do degrau. Então, é um canal que, se o degrau tem 1 de tamanho, o canal inteiro ele tem 4. Então, ele tem aqui 3 antes da expansão e 4 depois da expansão. 1 é o tamanho do degrau. Né? E esse é a tendência de comportamento. É legal que essa simulação aqui, eu simulo vários campos. Eu simulo o campo de velocidade na direção X, que eu chamo de U. Eu simulo o campo de velocidade na direção Y, que eu chamo de V. Tem esse outro padrão de cores aqui. Né? Então aqui é muito... Olha o vermelhão aqui. Aqui tipo, é positivo o V. Aqui é negativo o azul. Porque ele está descendo aqui e subindo aqui. Essa recirculação aqui. Então fica negativo aqui e sobe aqui. Essa é a componente vertical. O campo de cores. Nesse caso, o meu degrau estava tipo, aquecido aqui embaixo. Então também simulei o campo de temperatura. Né? Aqui embaixo está um pouquinho mais quente do que aqui em cima. Aqui é o campo de massa específica, porque a massa específica também varia, o ρ. Cadê? Esse aqui é o rotacional. Campo de ρ, massa específica. Aqui é o campo, porque esse cara é um escoamento turbulento, da energia cinética turbulenta, que é uma média das flutuações de velocidade turbulentas do escoamento. Ou seja, esse cara é super turbulento nessa região aqui, em que essa camada limite, que é essa região nas proximidades da parede que adere à superfície, recola. Então, essa região de recirculação, ela é interpretada como um descolamento da camada limite. Um descolamento desse filme de fluido que adere à superfície, que quando encontra uma expansão abrupta, não consegue continuar o seu caminho, então ele meio que descola, recircula e recola, porque aqui, ó, se eu desenho as linhas de corrente aqui, ó, elas voltam, olha que legal aqui, elas voltam a aderir à parede, olha que legal, né? Nessa região. E aí, vamos olhar para aquilo que acontece com o campo de pressão do escoamento. Fiquei falando de pressão e tal, e o campo de pressão. O campo de pressão é uma outra viagem aqui, a gente simula ele usando uma outra malha, porque a gente consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais barata computacionalmente. Então eu curto só o campo de pressão aqui que eu vou mostrar para vocês. Ok. A malha é um pouco menos refinada que eu uso para calcular o campo de pressão. Agora vamos ver esse contorno aqui, P. E vamos colocar
esse cara com mais levels para ficar mais bonitinho, mais contínuo. Reset range. Pronto. Esse é o campo de pressão. Aí você fala, porra, tá, e daí? Repara, velho, que... Olha que legal isso daqui, velho. O que eu vou fazer pra gente analisar esse campo de pressão? Da maneira... E aí, cara, aqui vai ficar bem claro pra vocês a diferença central entre MacFlu 1 e MacFlu 2. MacFlu 1, velho, é esse rolê aqui, ó. Desenho degrau, Bernoulli, P2 maior que P1, interpreta a física por uma perspectiva book. MacFlu 2, você deduz, obtém, entende as equações diferenciais parciais contínuas que se baseiam em teorias de campo que você vai ter que resolver para simular o escoamento e conseguir pegar os detalhes dessa física. E ter aqui, velho, em cada pontinho do espaço, o valor de pressão aqui, ó. Isso aqui é uma sonda, uma probe. Uma sonda de pressão virtual que você tipo põe na sua malha em cima de cada ponto. Então aqui a pressão é menos 0,14. Aqui, menos 0,149. Aqui, menos 0,01. Repara que daqui para cá a pressão aumentou bastante. Para ficar mais claro ainda, vamos colocar aqui, velho, uma legenda de cores. Velho. Onde é que põe essa porra aqui, velho? Acho que é View. Tem tempo que eu não mexo nisso, caralho. Line Legend, onde está isso? Eu vou descobrir. Deve estar aqui, velho. Legend, show. Aqui, rapaz. Só que tem, tipo, muitos pontos aqui. Deixa eu, tipo, diminuir o número de levels. Levels, new levels. Vamos pôr, tipo, aqui, só pra gente ter a noção clara. Sei lá, 15 levels. Reset range. Ok, beleza. Ótimo. Então, repara o seguinte. Deixa eu diminuir minha malha. Colocar esse cara no seu devido lugar. Tô aqui embaixo. Então, repara que daqui pra cá, da esquerda pra direita, vamos fazer uma setinha aqui, ó. E pôr uma setinha no final. Daqui pra cá, nesse sentido, olha o que acontece com o campo de pressão. Aqui, azulzinho, menos 0,11, tá, aqui verde, ela está crescendo mesmo, em termos médios. Então, em termos médios, a pressão está crescendo. Mas bem aqui, nessa região que ele recircula, você tem uma zona de baixa pressão. Dá para ver que tem uma coisa diferente aqui, evidentemente, né? Então, em termos médios, a pressão cresce. O escoamento caminha contra um gradiente adverso de pressão. Ele caminha contra uma pressão maior do que a pressão que ele vinha lá. E aí ele não consegue transpor essa pressão e ele começa a querer voltar e ele fica ali recirculando. Mas essa zona de recirculação é uma zona de baixa pressão. Para a gente tentar quantificar isso em detalhes, o que eu vou fazer? Vou fazer tipo 2 cortes. Eu vou pegar nessa região aqui em cima, tá vendo? Onde está minha setinha do mouse? Estão vendo? Bem na esquerda. Fazer um corte horizontal do início do escoamento até o final e vou extrair os valores numéricos da pressão ao longo dessa linha. Vamos pegar 100 pontos aqui. E vamos chamar esse perfil de pressão horizontal. Então, vou pegar os valores horizontais da pressão ao longo do duto, para ver como que ela se comporta. Beleza, extrair. Agora, fazer o mesmo para os perfis verticais dentro da região de recirculação, que está por aqui. Então, agora eu vou pegar isso aqui, ó, e fazer um perfil assim, ó, vertical. Cadê, filho? Redraw. 100 pontos, que eu vou chamar de pressão vertical. E vamos plotar num gráfico XY, pressão em função de X para o perfil horizontal e pressão em função de Y para o perfil vertical. Para ver como que essa pressão está variando mesmo, em termos de comportamento, sei lá, além do campo de cores. E a gente vai entender com isso por que aquelas bolinhas são formadas. Então, pressão vertical. Isso é ciência, galera. Isso aqui é ciência de verdade. Yes! É óbvio, isso aqui é um mestrado, véio. Isso aqui não foi um trabalho de PG ou... Até foi, na real. Eu comecei a fazer isso aqui no meu PG. Eu fiz 2 PIBICs com o Zé na graduação. Né? Então eu terminei assim a minha graduação, acho que, sei lá, com 10 artigos publicados em congresso, assim, porque eu trabalhava que nem um louco nisso daqui, nas férias, eu curtia demais isso daqui, velho. Isso aqui me deixava muito feliz. Então eu comecei na graduação e virou depois um mestrado. Pois bem, vamos então extrair esses pontos aqui. Então, vamos pegar primeiro a pressão horizontal num gráfico XY para você ver o que acontece. Vou botar aqui P
em função de x. View feature full size. Então, é óbvio por esse gráfico que a pressão está aumentando, né? O escoamento está indo nesse sentido. Esse aqui é o sentido do flow. Vou pôr a setinha aqui. Então, esse aqui é o sentido do flow. E vamos pôr uma letrinha bonitinha, uma Times New Roman. E vamos pôr ela grandinha. Flow. Pá. Eu adoro ficar fazendo gráficos bonitos assim, tipo diagramando, sabe? Vamos pôr aqui uma coisinha preta. Uma linha preta, que eu acho que é mais bonita. E vamos pôr uma linha um pouquinho mais grossa. Pronto. E vamos tirar esse range. Então, esse é mais ou menos o padrão desse perfil de pressão ao longo do meu escoamento, né? Ele caminha contra uma pressão grande, por isso ele recircula. Agora, na região de recirculação, acontece um lance muito interessante. Isso aqui é X, né? Horizontal. Na região de recirculação, curte só o que acontece. Vamos pegar o perfil aqui. Vertical. Hoje é uma aula, velho, tipo, de curiosidade, de viagem, só pra vocês terem noção de como o MacFlu é legal, velho, assim. Tipo, eu preciso, em algum momento, me sentir, tipo, um pouco mais livre dessa prisão que eu chamo de ementa, né? Pra poder falar sobre o que realmente importa. Porque uma ementa é uma coisa muito chata, velho. O legal é falar de MacFlu. Então, curto só. Vamos pegar aqui a pressão ao longo de Y. Deixa eu colocar uma linha preta, mais grossa. View feature full size. Olha que loucura aqui. Eu vou fazer vou traçar aqui esse ponto 1 aqui, ó, que era bem o degrau. Vocês lembram que era 1 a distância em Y do degrau. Tinha 1 de altura. Vamos até pôr isso aqui um pouquinho tracejado e tal. Então, aqui embaixo, essa região aqui é a região de recirculação. Cadê? Eu acabei de desenhar um negócio e sumiu já. Aí que eu acho que eu dei cansa. Região de recirculação. Close. Pronto. Repara que na região de recirculação eu tenho uma zona de baixa pressão. São os valores mais baixos. Depois que ele sai da região de recirculação, em Y, a pressão vai aumentando. Então, beleza. O sentido natural é de uma pressão pequena para uma pressão grande. Isso faz com que o escoamento caminhe contra um gradiente adverso de pressão. Isso gera uma tendência dele querer voltar. Mas na região de recirculação tem uma região de baixa pressão. Tão baixa que ali a pressão local ela fica abaixo da pressão de vapor e o líquido evapora e forma bolha. Uma forma de você formar bolha é esquentando a água. Outra forma é baixando a pressão. Você pegar um copo d'água, colocar numa câmara de vácuo e tirar a pressão, forma bolha. Porque a pressão atmosférica ali em cima é o que impede o líquido de virar vapor. Se você fornece energia interna para o teu fluido ali dentro e agita mais as moléculas, uma hora elas conseguem vencer a pressão de vapor e evapora, e forma bolha. Uma outra forma é diminuir a pressão acima do copo. Você baixa a pressão e naturalmente as bolhas se formam. Então essa região de baixa pressão dentro da região de recirculação leva a pressão local para uma pressão abaixo da pressão de vapor e as bolhas se formam naturalmente, que era o que você via ali na cachoeira. Entenderam a loucura? E olha que coisa mais linda do mundo, velho, é essa metodologia de você simular isso. Aí você fala, nossa, que legal, velho, eu quero mexer com o MacFlu porque MacFlu é massa. E eu acho que é assim, é isso mesmo, é massa mesmo. É a matéria mais legal que tem a MacFlu 1, mais que qualquer outra matéria da engenharia mecânica. Então, se você está encantado com isso, você não está louco não. Eu te entendo. Eu já estive nesse lugar antes, estou até hoje nesse lugar. Só que você, às vezes, pode ser, sei lá, enganado pela falsa ideia de que fazer simulação é muito legal e é só apertar botão e ficar vendo campos de cores e fazendo perfis e fingindo que põe um óculos aqui, né? E agora você é um cientista e fica lá o dia inteiro num teclado assim, descobrindo o código oculto da natureza. E é isso que eu quero para minha vida. Aí você vai olhar para as equações que descrevem isso. Então vamos olhar só para vocês terem noção da cara disso daqui.
Deixa eu ver se eu lembro, sei lá, se eu acho algum arquivo aqui. Professor, Diga, senhor. só queria fazer uma pergunta em relação ao seu Faça. mestrado. Ele foi só código? Só fazer essas simulações? Perdão, não entendi sua pergunta. O que foi? Você só fez simulações durante o seu mestrado? Eu só fiz simulação e implementei uma coisinha ou outra num código. Eu vou mostrar para vocês as equações que a gente resolve e vou mostrar o código. Eu acho que eu tenho o código fonte aqui, para você ter noção dele. Não, a minha pergunta seria, e como é que você validou para saber se isso foi disso com a realidade? Perfeito, então vamos mostrar a validação? Excelente pergunta. Ah, eu adoro ter alunos inteligentes, é tão bom, velho, porque fazem pergunta que faz sentido, né? E eu posso responder. Diga. No grau que você botou a pressão negativa era relativa a qual ponto? Perdão, a pressão negativa é relativa a qual ponto? Essa é a sua pergunta? Porque lá tava no grau que ela tava negativa. Relativa à atmosférica, porque quando você tem pressão, movimento, né, por Bernoulli a pressão é menor do que a pressão que você teria em repouso. Então é relação atmosférica, tá? Professor, Diga. eu queria fazer uma pergunta assim, mas é porque eu não estou conseguindo visualizar como é que essa zona de baixa pressão está sendo formada. Porque, assim, eu entendo que essa vai gerar essa zona de baixa pressão, mas eu não entendo por que não vai funcionar, tipo, quando você liga uma mangueira que ela só vai fazer um fluxo contínuo e ela cria essa zona de baixa pressão e cria essa zona de recirculação. Cara, a zona de baixa pressão, você pode entender. Você imagina assim, que você já viu aquela galera que faz ciclismo, né, e anda em pelotão? É exatamente isso. O cara que tá na frente, deixa eu ligar minha câmera aqui. O cara que tá na frente, velho, na frente do pelotão, ele tá, tipo assim, bloqueando com o peito dele, assim, o escoamento. Pá! E aí aqui atrás, assim, ele cria, velho, meio que um vácuo, né, para ajudar os colegas dele a enfrentarem uma resistência do ar um pouco menor que a que ele está enfrentando. Então ele cria esse vácuo atrás de si, que é uma zona em que o escoamento bate no peito, desvia, sobe e você inibe um pouco esse flow aqui atrás para poder simplificar a vida dos seus colegas. Essa é a zona de baixa pressão. É o vácuo que se forma atrás de um caminhão, por exemplo, que está andando na estrada também. Que atrás dele fica aquela bolha, zona ali, que é uma zona de baixa pressão, porque é como se você estivesse pegando esse escoamento, desviando ele. Então tem menos partículas fluidas aqui atrás do que na frente do cara, porque elas foram desviadas. Criou-se uma quantidade com menos matéria ali atrás, menos colisão de molécula, menos choque de partícula, menos pressão. Então você, tipo assim, tirou a quantidade útil de matéria. E olha que loucura isso. Quando você olha para um escoamento no degrau, e esse cara recircula, aqui continua vindo fluido. Então é como se você tirasse um pouco dessa galera que está vindo aqui, levasse mais para cima, você concentra mais partículas fluidas no menor espaço, ali a pressão fica um pouco maior, e aqui você diminui um pouco, porque tem menos gente ali andando. Mas andando contra o sentido natural, porque aquela galera que vem por cima, lá na frente encontra uma pressão maior do que ela vinha vindo. Então volta. Então você recircula com baixa pressão. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, por exemplo, quando você for ligar esse sistema, bem na hora que você liga, ele provavelmente vai ter uma turbulência bem maior, né? Naquela área. Com certeza absoluta, assim, né? Até porque acima da zona de baixa pressão, vamos ver se a gente consegue abrir aqui o campo, de novo, de energia cinética turbulenta. Deixa eu ver se eu abro aqui. Para a gente ver assim, como a turbulência se comporta ao longo da seção transversal. VEL 3. Cara, isso aqui é muito legal, velho, simular escoamento. É um barato, velho. Eu lembro que, cara, quando o Zé me ensinou isso aqui, a fazer as malhas, pôr as condições de contorno, rodar caso, eu ficava o dia inteiro rodando essa porra. Nas férias, eu ia buscar caso teste novo para testar o código do Zé. Depois eu até conto a história um pouquinho. Inclusive, semana que vem, na quinta-feira, eu vou entrevistar o Zé Luiz no meu canal. Vai ser muito legal mesmo, assim. Ele vai contar toda a história da vida dele, é um cara que tem muita experiência, vai contar como era fazer pesquisa nos anos 70. Vai ser muito massa, sacou, velho? Então, assim, o Zé é um oráculo, tá? Ele é uma lenda viva, assim, com muita sabedoria ali. Vai valer a pena assistir essa entrevista, tá?
E é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, velho. Eu amo o Zé, velho. Bom, olha que legal o campo de energia cinética turbulenta, né? Deixa eu aumentar isso daqui. Então você vê, deixa um pouquinho, inclusive também as linhas de corrente pra gente tentar linkar as coisas umas com as outras. Então tá aqui o escoamento vindo bonitinho, a região de recirculação. A região mais crítica de turbulência é aqui, ó. Quando as coisas estão se reestruturando. É como se, assim, essa zona de baixa pressão, uma hora ela tem que recuperar aquilo que você espera ter lá na frente, porque é tudo contínuo. Então a pressão está aqui menor. Aí ela vai crescendo ao longo da direção do flow. Só que num ponto ela diminui, porque você tem essa zona de baixa pressão, esse vácuo que se forma. Quando esse cara começa a voltar para tentar, tipo assim, reestruturar a camada limite, esses mecanismos geram uma flutuação mais intensa aqui. Mas repare que aqui em cima, velho, tá tudo azul. Aqui quase não é turbulento aqui em cima. Agora, quando você está ligando o escoamento e está enchendo aqui o duto, nesse regime de transiente operacional, você pode esperar, sim, flutuações muito mais intensas aqui em cima, tá? De turbulência. Aqui a coisa é um pouco... Aqui que é o grande lance pra gente. Inclusive, essa parede aqui sendo quente, eu acho que eu nem fiz isso, mas poderia fazer. Olha só, esse degrau aqui é um degrau aquecido. Eu esquentei ele aqui embaixo. Ah, tá, contou. Então aqui embaixo... Para acelerar a evaporação? Perdão? Você esquentou o degrau embaixo para acelerar a evaporação? Não, na verdade, eu esquentei embaixo para investigar o comportamento do campo de temperatura numa condição em que a camada limite descola, né? Porque existe um acoplamento hidrodinâmico térmico natural nesse tipo de problema. Então, inclusive, a gente usa muito a ideia de promotores de turbulência como dispositivos físicos, geométricos, de incremento das taxas locais de troca de calor entre fluido e parede. Então, se eu pegasse isso daqui, olha como está mais quente aqui, e fosse quantificando ao longo dessa parede aqui de baixo, olha, aqui está bem vermelhinho, né? Está bem quente assim, porque está bem lento aqui. Se eu fosse pegando aqui embaixo, ao longo da parede, e fosse computando localmente essas taxas de troca de calor entre fluido e parede, nessa região aqui, em que eu tenho mais turbulência, que é essa região aqui no final, eu esperaria ver alguns picos nos coeficientes de troca de calor por convecção entre fluido e parede. Porque a turbulência, com essas flutuações, ela tende a funcionar como um grande dissipador de calor. Se está flutuando, recirculando, ela pega o calor ali e manda embora. Ela promove mistura. Você está pegando um café quente, você quer esfriar, você pega a colher e mexe. E é o que ela faz, a turbulência. Ela mexe o escoamento, ela gera mixing, ela gera dispersão, ela gera difusão, ela gera mistura. Então, espera-se que localmente as taxas de troca de calor aqui sejam maiores por ser mais turbulento também, né? Aí o colega me perguntou como é que você valida isso daí. Ora, eu tenho que comparar isso aqui com algum caso experimental para validar. Eu acho que eu fiz isso, quer dizer, eu fiz isso com certeza. Deixa eu pegar aqui a minha dissertação de mestrado para mostrar para vocês algumas coisas legais aqui. Tem 295 páginas, eu era um maluco. Até hoje eu sou, né, velho, com essas questões assim, exagerado pra caralho, velho. Pra que isso, velho? Ó, primeiro, as equações que a gente, assim, as equações básicas da mecânica dos fluidos, para esse cara é isso daí. Um monte de equação diferencial parcial, com vários símbolos de derivada com relação ao tempo. Isso está em notação indicial. Então, esse aqui tem operadores nabla, divergente, laplaciano aqui, tudo escondido no meio, né? Esse ρ é o campo de massa específica. Esse UI é o campo vetorial de velocidade. Esse P é o campo de pressão. Esse G aqui é a gravidade, esse cara aqui é a viscosidade do fluido, esse T é o campo de temperatura. Então, assim,
eu estou usando princípios físicos fundamentais que se baseiam basicamente no princípio da conservação da massa, no postulado da segunda lei de Newton, que fala sobre movimento, e na primeira lei da termodinâmica, que fala sobre energia e temperatura, para deduzir um conjunto de equações que eu chamo de equações de balanço da hidrodinâmica clássica, no meu canal do YouTube, para aqueles alunos que realmente estão muito curiosos e interessados. Eu gravei numa playlist, que é a playlist do módulo 2 do curso de Transcal, que fala sobre convecção, 4 vídeos chamados Equações de Balanço 1, 2, 3 e 4, no qual eu deduzo tudo isso daqui. Eu parto das equações básicas e deduzo uma por uma, bonitinha. Mas fato é que eu tenho um conjunto de equações diferenciais parciais acopladas que descreve como esses campos de massa específica, velocidade, pressão, temperatura, variam no espaço e no tempo. E aí eu uso algumas abordagens aqui que são específicas para escoamentos turbulentos. Então eu faço um tratamento estatístico da turbulência, porque acontece um negócio super interessante. Essas equações aqui, que descrevem esse comportamento desses campos, são equações assim que, se você for resolver mesmo, assim, real oficial, para tentar capturar todas as estruturas físicas que existem dentro de um escoamento turbulento, você precisaria assim, tipo, de pegar todos os computadores do mundo, ligar eles em paralelo e rodar ao mesmo tempo para simular de verdade aquela coisa, né, tridimensional, com nível de detalhes transiente da cachoeira. A gente não consegue fazer isso, assim. O custo computacional para você, tipo, simular de verdade a turbulência, quando eu falo de verdade, é simular os detalhes reais daquelas estruturas e tal, é gigantesco. Existe um estudo computacional, se não me engano, ou até mesmo, talvez nem computacional, talvez teórico mesmo, não lembro de que ano, de um cara, e eu cito isso no meu trabalho de mestrado, assim, que ele estimou que o número de nós necessários para eu simular todas as escalas turbulentas, ele escala com o número de Reynolds do escoamento elevado a 9/4. Números de Reynolds típicos de escoamentos industriais é tipo 1 milhão, 10 milhões, eleva a 9/4, é bilhão, é muita coisa, velho. Então, assim, a turbulência, além de ser um fenômeno super não linear, transiente, que está vinculado a caos, imprevisibilidade, ela também está associada a uma multiplicidade de escalas. Você tem desde vórtices muito grandes até vórtices, velho, quase moleculares, muito pequenininhos. E para você, tipo, simular tudo isso real, você tem que ter, tipo, uma malha tão refinada para poder capturar essas pequenas estruturas que você teria que fazer tanto cálculo que não seria viável. Então a gente geralmente usa abordagens estatísticas. Aqueles campos que eu simulo são campos médios. Então eu aplico um tratamento estatístico em cima dessas variáveis, né, que vai levar às equações médias de Reynolds. Essa é uma das formas mais baratas de abordagem de simulação, no qual eu pego um valor de uma propriedade qualquer instantânea, que varia no espaço e no tempo, e eu separo isso numa média, né, que varia só no espaço, acho que inclusive está errado esse T aqui, mais uma flutuação que varia no tempo. E aí aplico um monte de estatística aqui, né, e aí eu tenho equações médias no qual surgem novas incógnitas, que são novas grandezas que são resultados de produtos de flutuação de velocidade que devem ser modeladas. E aí eu vou usando modelos para esse cara. E aí no final das contas, eu tenho mais equação do que aquelas três. Eu tenho uma equação para o campo de energia cinética turbulenta, para o campo da taxa de dissipação da energia cinética turbulenta, e a coisa fica muito pior e muito mais complicada e muito mais caótica, e aí tem várias físicas complexas que eu não vou aqui entrar em detalhes, para a gente simular isso daqui. Então tudo isso daqui, velho, é matemática pesada que eu vou aplicar em cima das equações governantes para baratear e viabilizar essas simulações. Essas simulações que eu rodei, elas são baratas. Eu rodei no meu notebook da época, de 10 anos atrás. Então são simulações baratas que eu rodo em casa e eu tenho informações médias desses campos. Bom, aí como é que eu valido isso daqui? Deixa eu pegar esse daqui, em algum lugar eu tenho isso daqui. Cadê? Deixa eu pôr aqui degrau. Degrau, eu nunca vou achar isso aqui. Pesquisa degrau.
Pesquisou o degrau. Ó, pronto. Esse é o caso teste. Repare que eu falo caso teste do degrau térmico de Vogel e Eaton. Vogel e Eaton foram pesquisadores que, nesse ano, que foi o ano que eu nasci, fizeram um trabalho experimental no degrau, medindo velocidades médias ao longo desse perfil e tal, para a gente poder validar simulações numéricas. Eu até falo aqui, né, que nos anos 80 existiram conferências lá em Stanford sobre escoamentos turbulentos complexos que começaram a definir casos testes geométricos que seriam utilizados para a validação de modelos computacionais que visassem simular escoamentos turbulentos. Então a galera se reuniu e falou, galera, é o seguinte, para a gente simular isso daqui, a gente tem que validar. Então vamos definir uns casos padrões que conseguem, assim, explorar uma física bem complexa e usar esses caras como referências para a validação de códigos computacionais acadêmicos, comerciais, para a gente poder confiar nas simulações. Então uma galera foi para o laboratório medir coisa, outra galera foi para o computador fazer código, para poder comparar experimento com simulação, para validar. E foi o que eu fiz. Eu peguei esse domínio de cálculo, simulei com essas malhas, tive esses perfis, e aí comparei com valores experimentais. Está vendo essa bolinha experimental? E aqui eu tenho diferentes leis de parede que eu implementei no código e testei, rodei, que são basicamente leis que modelam aquele comportamento bem nas proximidades da parede, em que as malhas de cálculo não conseguem capturar isso muito bem, porque você tem gradientes muito intensos e tal. E eu comparo simulação com experimento. E as coisas batem. E aí eu falo, beleza, eu validei a minha simulação. Então eu uso casos experimentais para validar códigos computacionais, para poder ter confiança que aquilo que eu estou simulando faz algum sentido. E nisso eu valido um código. E depois eu uso esse código para explorar outros regimes nos quais eu não tenho um experimento ainda. O professor José Luiz, nos anos 90, na França, trabalhou em cima de um problema que era a simulação do escoamento interno dentro de uma turbina de um Airbus. E era uma geometria super complicada, assim. Não tinha como você pegar dentro da turbina e ficar pondo um sensor ali. Então, ele simulou isso usando uma malha de elementos finitos, usando um código que tinha sido já validado para outras geometrias. Para ter um entendimento, né, da distribuição de pressão e de velocidade e de temperatura dentro da turbina. Então, esse aqui que a gente usa para poder validar. Beleza? E aí, deixa eu ver se eu tenho aqui o código fonte, só para vocês terem noção do tamanho da treta que é. Deixa eu ver se eu tenho código fonte em algum lugar, velho. Pesquisa. Turbulência. Não. Eu não sei onde está esse código fonte. Talvez, se eu não achar isso daqui, depois eu mostro na aula que vem. Mas eu tenho esse código em algum lugar. Isso deve estar em utilidades, programas. Não. Aqui, ó. Fontes. É isso. Olha. Isso aqui é um código fonte típico. Né? Você tem, tipo assim, vários arquivos .f, Fortran. Eu vou abrir, assim, um arquivo, sei lá, .f. Isso aqui, tipo, tá inclusive em francês. Résolution, équation, vitesse et pression. Porque isso aqui foi feito na França nos anos 90 por várias pessoas. Então, assim, cada tese de doutorado era implementar uma subrotina nesse código e testar para ver como é que ele ia responder. A quantidade de, assim, aproximações e informações, assim, numéricas é gigante. Então, esse aqui é um pedaço de um arquivo do código-fonte. Que é esse daqui, velho. Então, não tem tanto glamour, assim, a vida de um numericista, né? Ele não fica só apertando o botão e vendo campos coloridos, ele fica fazendo isso daqui o dia inteiro, programando. Isso aqui é um arquivo. Deixa eu ver quantas linhas tem. Não acaba nunca. E é um arquivo que chama outros arquivos, que chama outros arquivos. São vários arquivos que ficam chamando uns aos outros e conversando entre si. Esse cara aqui tem 1543 linhas e é um dos arquivos, né? A gente tem outro, esse aqui tem um arquivo gigantesco. E tem essas subrotinas aqui. Loi de Parrois, lei de parede. Eu implementei alguma coisa nesse código que eu nem lembro mais onde é que estava.
e nem que arquivo que tava, mas eu andei brincando com isso daqui. E era engraçado, velho, que eu trabalhava com o Zé nessa... Olha o tamanho disso daqui, velho. Isso aqui é loucura, velho. E eu lembro que eu trabalhei com o Zé nessa época, e o Zé, ele tinha todo isso daqui, velho, impresso. Era um caderninho com vários códigos, assim, né? E com anotações. Cara, era muita loucura, assim. Então é isso, assim. Esse aqui é o código-fonte. Para você rodar isso daqui é terminal e código o dia inteiro, e número, pá. Né? Eu lembro que quando eu rodava alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar disso daqui. Não, é pesquisa... Caralho, é muita coisa. Mestrado, simulações... Deixa eu pegar colina, sei lá, qualquer coisa aqui. Eu lembro que eu tinha uns arquivos que eu ficava, tipo, acompanhando. Eu acho que eu nem vou conseguir lembrar isso daqui. Talvez consiga. Gimbal plot. Eu nem lembro como é que eram os nomes dos arquivos, deixa eu ver. Plot... Erro.gnu? Não, é plot, não é polote, não. Ah, nem sei mais, velho. Tem que talvez pôr aspas. Eu queria mostrar pra vocês... Tá, não lembro. Depois eu vou lembrar, assim, que tipo de arquivo eu acompanhava. Eu tinha que ficar analisando os erros, os ruídos de cálculo de cada variável ao longo do tempo e ficar calibrando um valor numérico no arquivo de entrada para poder zerar um resíduo. Então era um trabalho meio que de tentativa e erro, porque esse tipo de código, quando você vai simular mesmo um escoamento turbulento, cada geometria envolve uma calibração de parâmetros numéricos, passo de tempo, distância à parede e tal, que não tem uma regra para isso. Então você muda um valor, vê o resíduo, mexe nesse valor. Eu ficava o dia inteiro mexendo nisso assim. Então era um parto simular isso. Não era apertar um botão e tá pronto, né? Porque é um código acadêmico, né, que envolve uma série de aproximações numéricas, um monte de incertezas vinculadas a cada geometria. Então não era tanto glamour assim. Mas no final era o que a gente tinha como ferramenta para ter tipo, um entendimento dessa realidade física de um escoamento turbulento numa geometria qualquer e entender um pouquinho mais de mecânica dos fluidos. Então assim, MacFlu é uma área do conhecimento muito complexa que envolve para o pesquisador, assim, demanda dele a necessidade de um entendimento profundo de matemática, física, para entender a base conceitual, e se ele for mexer com simulação, também programação. Né? As empresas comerciais que desenvolvem códigos tipo de simulação tentam simplificar a sua vida no processo. Então, assim, sei lá, essas empresas que fazem código comercial, elas vendem treinamentos de como você vai usar o código delas. Mas em algum nível, o cara para simular isso legal, ele tem que entender MacFlu. Não é apertar um botão, né? Porque os fenômenos físicos são complexos e se você olha para o teu código como uma caixa preta, em que você aperta um botão e sai alguma coisa, você pode não entender o que tem no meio do caminho e pode estar errando bastante ali por estar fazendo aproximações numéricas vinculadas à modelagem de como essas equações vão ser resolvidas, que às vezes não se aplicam para aquela realidade física específica. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, mas é uma área muito legal do conhecimento e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desses exemplos da cachoeira, do degrau, das simulações, né, e que isso motive vocês a quererem aprender mecânica dos fluidos 1. Eu pretendo, na próxima aula, começar o processo dedutivo das equações de balanço da hidrodinâmica clássica numa formulação, numa roupagem integral. No meu canal, eu tenho já essa dedução na sua versão diferencial, que é uma abordagem mais de fluidos 2. Em fluidos 1, a ênfase vai ser a formulação integral. Então eu vou encerrar por aqui a gravação. Obrigado, pessoal do YouTube, que ficou com a gente até agora nessa aula mais lúdica. Até a próxima aula.